A gente acha que a gente está experiente nesse negócio de ficar fazendo vídeo pra internet. O vídeo anterior que a gente gravou, acabou a bateria, cara. Acabou a bateria não, acabou o cartão do gravador. Você vê? 20 anos de curso. Livro de hoje, Eles Estão Por Aí, Bianca Pinheiro e Greg Stella, quadrinho lançado pela Todavia. Cara, Todavia é a única editora que me manda quadrinho. Todas as outras estão perdendo, tá? Então assim, ó, Quadrinhos na Cia, Venet, Nemo, Devir, cadê vocês? Não sei, aqui não estão. Vamos falar do que tá aqui, cara. O que tá aqui é isso aqui, ó. Eles estão por aí. Tá aqui? Tá por aí, bicho. A gente vou tentar mostrar aqui alguns detalhes dos quadrinhos e vou tentar tecer um comentário sobre esse quadrinho que desde já eu digo que eu achei um quadrinho difícil, assim, achei ele denso no que ele se propõe a fazer, mas olha, ele tem um traço que é muito assim. Ele tem um traço que ele é muito orgânico, parece que é muita mão livre aqui que eles usam, tá vendo? Preto e branco mesmo. Aqui tem alguma coisa de efeito de computador, assim, preenchimento de cor, enfim, mas acho que é pouca coisa. Né? Acho que eles fazem mais os pretos, enfim, aqui é um cinza e tal. Muita splash page, que é essas páginas assim que só tem uma imagem, né? E eles usam, inclusive, eles fazem uma continuidade da splash page assim, que eu achei demais. Assim. Tem uma aqui que eu achei genial. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho. Aqui é a splash page que eu estava falando. Essa daqui, ó, em que ele mostra eles chegando aqui e é o mesmo cenário, mas aqui aparece, aqui nessa página já é outro momento, né? Você acha que é uma página dupla de um desenho só, mas na verdade eles estão brincando com essa narrativa de quadrinhos, enfim, né? Juntando esses cenários que são muito minimalistas. Então. Bom, eu vou explicar mais ou menos o que está acontecendo aqui nesse quadrinho e depois eu vou fazer uma leitura, uma interpretação que é muito subjetiva, que é minha, tá? Isso aqui não é uma leitura fechada e muito menos é a intenção dos autores. Isso aqui é o que eu senti, é o que eu entendi dessa história, tá? Isso acontece às vezes com a arte também, principalmente com as artes gráficas, né? Acho que isso é um grande trunfo aí das artes, elas são muito mais abertas porque elas direcionam muito menos o olhar do leitor. As boas artes gráficas, né? As ruins, enfim, né? Tanto faz. O que eu acho uma coisa ótima, inclusive, porque eu acho que um dos grandes males da arte hoje em dia é você condicionar o seu leitor e dirigir ele por emoções e caminhos fechados, sabe? Eu acho que não é por aí que as coisas funcionam. Eu acho que a arte tem que ter um espaço pro recipiente da arte, sabe? Para a pessoa que está recebendo, para poder elaborar a própria leitura a partir dela. Assim, eu falei no ano passado aí que eu li aquele livro Uma Vida Pequena, da Yanya Najihara, uma porcaria de livro, justamente por causa disso, assim, sabe? E é forçado e tal. Ela direciona, ela quer que você chore agora ela quer que você fique feliz, agora ela quer que você chore de novo. E daí tem uma personagem que uma hora ele está sofrendo todos os abusos possíveis e imagináveis e no outro ele está cercado do maior amor do mundo possível. Assim, tipo, é um negócio completamente chapado de contraste, assim, não tem nada, tá? Então, bom, eles estão por aí, tem alguns eixos principais. O primeiro é uma viagem que um serzinho orgânico, parece meio uma plantinha, parece meio que uma sementinha, enfim. Ele tem uma perninha maior que a outra, a perninha dele é dobrada, assim, como se fosse um cinto dobrado. E ele anda assim com ela. E ele anda com um amiguinho, assim, que é uma gosminha, que tem um olho só, assim, a gosminha anda com ele. E eles vão passando por alguns lugares, vão encontrando outras pessoas e essa sementinha, esse principalzinho da história, ele começa a levar a gosminha dele, a minhoquinha, sei lá o que é isso, a revelia da vontade dela. Assim, ela começa a sofrer nessa peregrinação, começa a sofrer nessa jornada, e ele se mostra assim, um insensível com ela. Assim,
ele vê ela cansada, você vai lá e chuta para ver se ela vai mais para longe, enfim. Então ele está muito mais preocupado em continuar indo do que propriamente cuidar ali da pessoa, né? Enfim, tá ali com o serzinho que tá com ela. E começa justamente com ele acordando de um sonho e ele pergunta para ele assim, mas você não dorme? Eu falo assim, não. Eu falo assim, o que você faz quando eu durmo? Eu falo assim, eu espero. A gosminha fala para ele, né? Eu espero enquanto você dorme. Beleza. O livro é mais ou menos dividido por capítulos. E esses capítulos eles mostram o progresso de uma sementinha que vai virando uma mudinha, que vai virando uma árvore. Ó, aqui já está crescendo mais, né? Está crescendo mais. Até que no final, uma árvore que está tipo, por tudo quanto é lugar. Ah, beleza. Isso aqui acho que vai ter mais ou menos a ver com a minha leitura daqui a pouco que eu vou falar. Outro núcleo da história é um outro tipo de serzinho, um outro serzinho que parece uma... Esse sim parece uma sementinha melhor, assim, parece mais uma... Esse aqui parece um bulbo, né? Sei lá, parece um... Eles não têm nomes, tá? Ele parece um... Parece uma berinjela, sei lá. Né? E esse outro serzinho aqui, que é uma sementinha, ele faz parte de uma multidão de seres semelhantes com eles, que eles participam aqui de uma espécie de culto meio apocalíptico, dizendo que eles estão por aí, eles são gigantes, são titânicos, não sei o quê. E aí tem um serzinho que ele se levanta do meio dessa multidão e ele fala assim, mas eu quero saber o que tem lá. Ele não tem olhos, né? Mas ele quer ver sem ter olhos. Então ele sai numa jornada solitária para pesquisar. Você chegou a ler esse livro ou não, Murilo? Pô, eu tô contando vários spoilers para você, foi mal. Eu dei o livro pro Murilo ler, mas o Murilo não leu. Eu falei, cara, eu preciso que você traga ele hoje aí, porque vou precisar para fazer a resenha. Hã? Não ligo isso. O Murilo não liga pra spoiler, o Murilo é um cara massa. E aí tem um outro núcleo, que é um núcleo bem sem noção, inclusive, do livro, que são dois seres assim que são muito pequenininhos, não dá nem pra ver direito que forma que eles têm direito. E eles moram dentro de um bicho monstruoso que fica empilhando pedra no campo. Sabe aquelas coisas que passa tempo de hippie? Fica empilhando pedra, você fica fazendo aquelas pirâmidezinhas de pedra. Você quer mostrar para as pessoas que você não tem um emprego? Começa a fazer isso. Sabe? Começa a empilhar as pedras. Você vai na rua, assim, tem sempre um cara fazendo isso, assim, né? Em alguns lugares, não em todos os lugares, mas em alguns lugares. Já foi uma arte mais difundida. Mas aí fica lá esse gigante empilhando pedras. E dentro dele, porque ele é um gigante meio gordinho, tá vendo? Meio cheio de formas, enfim, cheio de dobras. Tem uns serzinhos dentro dele que ficam conversando futilidades, assim, mas futilidades muito parecidas com as futilidades humanas, assim, eles estão conversando sobre, tipo, fofoca de trabalho, fofoca de colega, sei lá, enfim, coisa do tipo, mas a mensagem que eles falam dão a entender que não é exatamente parecido com o nosso mundo, tem sempre um desviozinho que dá a entender que ele não é exatamente, não são pessoas, enfim. Então eles comentam assim, sonhos uns dos outros, ele comenta sobre outras pessoas, fulano tá isso, fulano fez aquilo, tal, enfim. E eles ficam ali conversando. E existe sempre uma reticência muito grande na fala deles, assim, eles falam e eles falam, pô, foi mal ter falado isso, pô, que sem noção falar isso, né? E a outra pessoa assim, sempre meio que contemporizando, você fala assim, não, tudo bem, pode falar, tá tranquilo, né, beleza. Como se fosse assim, ou duas pessoas que não têm muita intimidade, ou duas pessoas que estão se conhecendo agora, ou duas pessoas, enfim, que querem ser gentis com as outras, ou querem, enfim, querem um pouco de companhia, são meio sozinhas, enfim, acontece. Bom, o que eu vejo quando eu vejo essas três histórias e acontecendo concomitantemente, indo para o desfecho, enfim, eu vejo aqui uma série de... uma grande alegoria para esse desenvolvimento de vida adulta, né? Crescimento, de uma maneira geral, né? Crescimento não só o crescimento de tamanho, mas o crescimento como pessoa, assim, você virar uma pessoa, um indivíduo no mundo, assim, eu vejo isso. Esse mundo muito autocentrado que a gente vive hoje, muito autorreflexivo, né? Então você vê o carinha tá ali com o companheirinho dele,
mas ele, puxa, assim, trata mal, assim, e não trata, às vezes ele não trata mal por ele ser mal, ele tá só querendo continuar, mas ele não pensa muito no outro, não existe muita empatia, ele está mais centrado na própria jornada dele, não está muito preocupado com as necessidades da outra pessoa. Ah, esse serzinho que é cego e resolve sair numa jornada espiritual, é isso, né? Se perceber como um indivíduo, então ele se levanta dessa multidão e ele percebe assim, mas eu não quero pensar como as pessoas estão pensando, eu quero pensar com a minha própria cabeça, então eu vou sair lá fora e vou ver o que existe, né? Ah, e esses serzinhos que ficam conversando futilidades é meio que o lado fé de ver da vida, assim, né? Essa coisa da inadequação. A gente cresce, a gente né, fica adulto, vai para a sociedade, a gente se percebe assim, umas pessoas completamente inadequadas, a gente não tem trejeito, a gente às vezes fala umas coisas sem noção, às vezes fala umas coisas inconvenientes, porque pra gente não é inconveniente, mas para as outras pessoas é, né? E hoje em dia, inclusive, isso é uma preocupação muito grande, né? As pessoas são muito preocupadas assim, o que pode ofender os outros, o que pode não ofender, né? Existe todo um trabalho sendo feito nisso, principalmente com as artes e com as falas e com as palavras que você usa, mas a gente acaba ofendendo as pessoas porque a gente é inadequado enquanto ser humano. E essa mudança todos eles têm tamanhos diferentes, isso é muito legal, assim. Os serzinhos são muito pequenininhos, eles moram dentro da dobrinha do homem, né? Que são um pouquinho maior do que o serzinho que é sementinha, que viaja, que por sua vez é menor do que o serzinho cebolinha, berinjela, enfim, que está caminhando lá com o amiguinho dele. Essa coisa dos tamanhos, isso, enfim, né, tem um respaldo aí no Lewis Carroll, né, da Alice no País das Maravilhas, enfim, que toma lá, ela fica tomando comendo aqueles cogumelos, uma hora ela fica grande, uma hora ela fica pequena. Aquilo ali, se você já leu Alice no País das Maravilhas, se você não sabe, vou te falar agora. Aquilo é uma grande metáfora sobre crescer, sobre adolescer, né? Você começa a crescer, algumas coisas que eram antes grandes para você ficam pequenas, algumas coisas que eram pequenas e você não dava tanta importância agora ficam bastante importantes para você. Então existe essa questão da adequação e da mudança de proporções, da mudança de importâncias na vida quando a gente está crescendo. Né? Agora você já sabe porque você assiste O Livrada. E eu acho que essa árvore do final, porque veja, aqui, antes dessa árvore do final, eu vou te mostrar as últimas 3 árvores que tem aqui. Aqui tem uma árvore que já está mais crescidinha. Aqui tem outra que está crescendo bem. E aqui é a mesma árvore que ela está crescendo desordenadamente. É assim que a gente se desenvolve enquanto pessoa. A gente se desenvolve desordenadamente. Então acho que com isso, o que a Bianca e o Greg estão dizendo pra gente é que assim, meio que está todo mundo perdido, está todo mundo meio mal. Falta sentido. A gente continua buscando alguma coisa para se agarrar, algum tipo de sentido para se agarrar. Mas no final das contas não existe nada muito além de uma tomada de consciência que pode se converter numa egolatria, num autocentrismo, enfim, e uma inadequação, né? E nisso a gente samba aí, né? Entre ser um indivíduo inconsciente e ser um indivíduo inadequado. A gente está ali, ó. Né? Mesmo que ele esteja falando de outros personagens, eu entendi tudo como uma coisa só, assim, como um universo inteiro coeso. Enfim, minha interpretação, posso estar errado, desculpa pra Bianca e pro Greg se eu estiver falando merda, desculpa se não era essa a intenção que eles queriam, mas de qualquer jeito, talvez por eu estar na minha fase da vida agora, não sei, né? A leitura, a interpretação de obras artísticas, ela influencia várias coisas desse sentido. Então várias situações aí a gente tem que levar em consideração quando a gente está recebendo a arte vindo de outra pessoa, né? Tem o nosso momento, tem o momento do artista, tem o momento do mundo, né? Então essas coisas elas são mutáveis e esse livro e essa interpretação que eu fiz meio que mostra isso. No mais, que era um desenho super bonito, honesto, sensível. O pessoal que conhece o trabalho do Greg diz que o Greg já tinha um trabalho anterior em que ele fala mais ou menos, em que ele trata mais ou menos do mesmo universo, faz uma abordagem parecida dos temas aqui discutidos, que não sei se são isso ou não, mas disseram que é mais ou menos parecido com o trabalho anterior, só que menos denso, menos reflexivo. Formato grande de quadrinho, que também é um formato bom de ler, dependendo. Acho que esse formato aqui ele ficou muito consagrado aqui com o cachalote do Coutinho e do Daniel Galera,
que acho que foi o grande, né, sei lá, deve ter sido o Cidade de Deus do quadrinho nacional, assim, a partir dali as pessoas começaram, a grande mídia começou a olhar para o que estava acontecendo no quadrinho. Sempre foi uma obra, uma arte que sempre existiu, sempre estava aí, né, tá aí Animal, a Balão e, porra, Mad e tantas outras aí que estavam sempre divulgando trabalho de artista, né, e agora estão aqui. A sua capa é colorida, né, o conteúdo inteiro é preto e branco, e o papel offset é uma gramatura bem boa. O livro não é muito pesado, mas também não é leve. Então tá aqui o comentário final sobre Eles Estão Por Aí, Bianca Pinheiro e Greg Stella. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu não tenha falado muito merda. Se vocês gostaram, dá um joia, deixa um comentário e vamos tentar falar mais de quadrinho. Peçam mais quadrinhos se vocês quiserem mais quadrinhos, senão fala assim, cara, volta pra falar de livro mesmo, que é o que você sabe fazer, então foda-se, beleza? Isso aí, galera, um abraço e tchau.